Estamos no ar com Papas do Concílio, uma série sobre o Concílio Vaticano II, a partir de João XXIII e Paulo VI, que foram os papas que realizaram esse concílio, cujos processos alcançam os nossos dias e já faz aí 50 anos da sua conclusão. Paulo VI, o nosso querido Giovanni Battista Montini, está já avançando no seu trabalho, no seu pontificado. O Concílio Vaticano II se concluiu em 1965 com grandes diretrizes para evangelização, documentos sobre missões, a unidade dos cristãos, o diálogo com a cultura, a missão dos leigos, a renovação da liturgia, a reforma do clero da vida religiosa, a renovação da igreja em geral. O Concílio Vaticano II foi um verdadeiro Pentecostes e abriu um tempo de revisão, de atualização, de retorno da igreja às suas grandes fontes para atualizar assim a mensagem do Evangelho. Neste episódio, Paulo VI se encontra com três personagens, podemos dizer, o que vai mostrar para nós três situações que desafiaram e fizeram o Papa Paulo VI sofrer, inclusive naquele período. O primeiro é o encontro com toda a realidade das igrejas que estão no leste europeu, na época sob o poder soviético, a chamada cortina de ferro, a repressão da igreja por parte dos comunistas radicais. É o encontro que ele tem com Karol Wojtyła, o cardeal polonês que será mais tarde João Paulo II. Paulo VI foi muito atento a essa situação do leste europeu e deu todo o apoio, acompanhou as dioceses que naquele período sofreram muita perseguição. O outro encontro é com o jovem Mateo, que nasce numa família católica, mas se afasta aos poucos da igreja, entra na crise, digamos assim, normal da juventude, autonomia do pensamento, autoafirmação, e diante das injustiças, do fascismo, dos governos ditatoriais, o jovem Mateo entra em crise, não se encontra mais na igreja, se decepciona com o caminho, digamos, cristão e se volta como alternativa ao pensamento radical, inclusive às guerrilhas, às atitudes violentas. Claro que a história dele não acaba ali, mas Paulo VI tem a paciência de pai de o acolher e acompanhar o drama deste jovem militante. O terceiro encontro é também difícil e dramático quando o padre Leone procura o Papa e pede a dispensa do sacerdócio. Nós vemos então com realismo três situações difíceis que Paulo VI enfrentou no tempo dele quando Papa. As igrejas perseguidas no leste europeu, os movimentos juvenis, políticos ou sociais que queriam encontrar vias próprias de reivindicação, muitas vezes violentas, e finalmente uma revisão na consciência, nas motivações do próprio clero. E entre esses, alguns inclusive deixaram o sacerdócio, como acontece hoje, mas na época de um modo muito mais dramático. A lição que nós tiramos é que o concílio, assim como tudo aquilo que se refere ao Evangelho, não substitui a nossa consciência. Paulo VI, nessas cenas, mostra um profundo respeito pela consciência das pessoas. Ele ilumina, interfere, mas não decide no lugar delas. É um aprendizado de como ser pastor em situações difíceis, clamando a consciência dos outros que devem participar das decisões. Bom, o Le Monde escreveu que, com a encíclica Humane Vitae, o pontífice romano se esquivou com o partido da conservação da esclerose. Enquanto o New York Times escreveu: é trágico que o Papa seja lembrado por uma encíclica que serve só para reforçar a guerra e a pobreza. Então a igreja é culpada por isso também. Certo. O que o católico diz? É certo que os teólogos e bispos estão do lado do Papa. Mas muitos acreditam que a encíclica seja inoportuna. Inoportuna? Alguns teólogos disseram que isso vai prejudicar a igreja. Alguns bispos publicaram comentários negativos.
Suenens. Vamos, não tenha medo. O que disse Suenens? Ele declarou numa entrevista que o Papa é prisioneiro de uma cúria burocrática e conservatorista. Em outras palavras, eu sou impróprio para ser um papa. Olha, se você não vai, eu vou. Ele não vai a lugar nenhum. Ele vai voltar, eu te garanto. Ele vai por conta própria, se ele quiser. Quando ele ficar sem dinheiro e não ter mais pra onde ir. Dessa vez eu estou preocupada, sério. Ele não entra em contato há semanas e ele nunca fez isso. Eu quero saber se ele está bem. Você é muito boa. Isso muito É, bem. e ele sempre abusou de você. Ele quer a liberdade? Olha como ele a usa. Agora chega. Temos que ser mais firmes com ele, nós dois. Sim, assim ele muda, viu? O que acha que muda? Sim, ele muda de verdade. Obrigado por me conceder uma audiência. Eminência, somos amigos, não somos? Como está a situação da Polônia, Cardeal Wojtyla? Bom, o governo está mais hostil. Ele usa muitos meios para remover Deus do coração do meu povo. Por exemplo, estão construindo uma nova cidade para milhares de trabalhadores. Ela se chamará Nova Ruta. Eles querem que ela se transforme na primeira cidade da Polônia sem Deus. Eles nos proíbem de construir qualquer igreja lá. Se acomode. É difícil para as pessoas praticarem a fé no Ocidente. Aqui os fiéis estão perdidos porque o mundo está mudando. Quem tenta destruir qualquer certeza dobra a fé. Enquanto isso, fazemos nossas tarefas diárias. O senhor acha que estamos errados de iniciar o diálogo? Não. O diálogo requer força, paciência e perseverança. O senhor mesmo me ensinou isso. A nova igreja será construída cedo ou tarde. Porque é isso que o Papa quer. E quando chegar o momento, nós daremos a primeira pedra para essa igreja. É uma promessa. Eu aposto que você era o coroinha. Sim, vai pensando. Tem alguém à porta. Mateu, tem uma mulher te procurando. Eu? Isso. O que veio fazer aqui? Você emagreceu. Não, eu estou bem. Quem te falou que eu estava aqui? Aposto que ficou perguntando por aí, não é? Estou pedindo, por favor. Volte pra casa. Vamos. As coisas vão mudar. Veja, você sempre diz isso também. Você já sabe, o seu pai fala e Esquece, mãe, eu não vou voltar. Eu sei como meu pai é. Tá, vamos, eu te acompanho. Tchau, mãe. Promete que me telefona? Prometo, te telefono. Eu posso falar pro seu pai que você... Não, mãe. É verdade, já é tarde. Tchau. Mateu. Eu fui ver o Papa há algum tempo. Se quiser falar com ele, ele pode recebê-lo. Não me interessa. Tchau. Santidade. Sim. Isto vai lhe causar muita tristeza. Do que se trata? Foi o cardeal Seper quem mandou. É uma lista de padres que pediram para voltar ao estado leigo no último mês.
Mas são centenas. Eu sei. Eu vi que são muitos. Senhor, dê-me a força para guiar a igreja para fora dessa tempestade. Santidade. Não dormiu nada, Excelência. Me diga, Dom Mack, sabe quantos são? Uma quantidade infinita, isso só deste mês. Então, já veio aqui? O que, Excelência? Este nome. Não me peça para reconsiderar, Santidade. Não, não farei. Só me diga por quê. Porque quero minha liberdade. A sua liberdade? Isso. A liberdade de lutar na linha de frente pela justiça. A linha de frente é o altar, Dom Leone. Não, Santidade. Hoje a linha de frente é a periferia. Na fábrica onde as pessoas morrem. No terceiro mundo que está faminto. Ali é o meu posto. Vá para lá como padre. O que o impede? Mas não vê, Santidade, que a frequência na igreja caiu? Os jovens não aparecem mais. O senhor não nos pediu para sermos populares. Hoje todo mundo quer ser popular. O senhor nos pediu para sermos leais. Ele nos recompensará quando for oportuno. Eu quero ser membro de um partido político e farei uma coisa de concreto. Só fazendo parte das batalhas sociais é que podemos ter justiça. Eu estou falando do pobre, da exploração do homem, mas como um padre. Eu não posso fazer parte da política. A política é... É a forma mais alta de caridade. O senhor me ensinou isso. Sim, é a forma mais alta da caridade. Mas ela só não pode salvar o mundo. Eu conheci uma mulher. E eu a amo. Se a igreja permitisse o casamento... Agora não culpe a igreja pelo que não lhe compete. Você amou a igreja. Você jurou fidelidade. E agora você quer que ela aceite que a traia? Eu lhe concedo a dispensa. Já tem a liberdade e sempre a teve. Agora faça bom uso dela. O número de sacerdotes que abandonam o ministério continua aumentando. As ordens religiosas manifestam um sintoma de crise sempre muito evidente. A frequência ao sacramento está diminuindo. A voz da igreja está muito solitária. E o povo de Deus está sendo deixado
num estado de incerteza. E o que deve fazer o Papa? Não se deixe enganar pelas aparências. Para mim é só alguém protestando. Quem protesta procura a verdade, ainda que exagerado. Os jovens sempre lutam contra alguma coisa, sobretudo nossos erros. Pode mandar entrar. Entre, Mateo. Estou muito feliz que tenha aceitado o convite que eu fiz através da sua mãe. Não foi por isso que eu vim. E por que está aqui? Para entender. Bem. Pode falar com liberdade. Pode falar de verdade tudo aquilo que tem no coração. Você é o Papa do Popolorum Progressivo. Mas, se me permite, não está fazendo nada para o progresso do povo. Você parou de falar. Entendo. Está desapontado? Você não é o único. Em minha defesa, posso dizer que eu sempre tentei seguir minha consciência, que eu creio que seja a vontade do Senhor. Ainda quando isso significa andar contra e desagradar os fiéis, desde a época de padre. Onde entra a vontade de Deus? Continua, Mateo. Estou te escutando. Primeiro você disse que a ditadura podia ser derrotada. Depois, você condenou os padres que fizessem isso. Porque a justiça não se consegue com a violência. Então como? Desde o começo do mundo, os ricos são sempre ricos. E os pobres sempre pobres. Verdade. Você não conseguiu nada. Veja bem, Mateo. Eu vou te contar um segredo. Este Papa se decidiu sempre confiar na liberdade do homem. Se for a vontade de Deus, ele vai conceder. Eu fui o estúpido de vir até aqui. Eu sabia que seria inútil. Adeus, padre. Fique com Deus, Mateo. Se você quiser conhecer mais sobre o Concílio Vaticano II, acesse o portal a12.com/Vaticano2. a12.com/Vaticano2. Ali você encontrará notícias, reportagens, informações sobre as grandes mudanças trazidas pelo Concílio Vaticano II e a sua importância da época até a Igreja nos dias de hoje. Uma das características do Concílio Vaticano II, todos sabemos, é a comunhão e participação. Estamos de volta com Papas do Concílio, uma série sobre o Concílio Vaticano II a partir da vida de João XXIII e Paulo VI. E nestes episódios mais recentes estamos acompanhando os anos de Paulo VI, especialmente de 65 adiante, quando ele intensifica sua atividade de Papa, lidera toda a aplicação do Concílio Vaticano II e atravessa vários dramas pessoais e na Igreja, naqueles difíceis anos após 2 guerras mundiais e entre vários governos de ditadura em diversos países, a começar da própria Itália. Não é fácil ser fiel ao Evangelho, não se brinca de Papa, não se brinca de Igreja. Paulo VI, neste filme,
revela para nós o seu lado humano e pessoal. A fé, a esperança e a caridade que o animam não tiram dele a sua humanidade, que inclui também alguns dramas psicológicos, temores, receios. Nunca se deixou derrotar por nada disso, mas assim como Jesus no Calvário, Paulo VI também sofreu as chagas da própria igreja e de um tempo difícil em que era necessário discernimento, coragem e fidelidade profunda ao Evangelho. Podemos até dizer que nesse sentido Paulo VI não foi totalmente compreendido. Houve sempre pessoas, embora minoria, que não souberam sonhar com ele o grande sonho de uma igreja renovada. Mesmo assim, ele não esmorece. Além de lançar uma encíclica sobre o diálogo da igreja, que propõe o Evangelho como Jesus fazia, nas praças e nos espaços, ele trabalha temas delicados como o desenvolvimento integral da pessoa humana, na sua Carta Populorum Progressio. Ele vai até às Nações Unidas e, de forma inédita, temos um Papa dando testemunho do Evangelho diante da ONU. Ele vai a Jerusalém, ele vai às nações, faz viagens e enfrenta várias situações difíceis. É nesse contexto que ele tem um sonho, digamos assim, quando, enfrentando esses dramas e os grandes desafios de ser Papa, é reconfortado por aquele velho palestino que nós veremos na cena. E no sonho, embora sofrendo, o Papa olha de longe para o Calvário e recorda que tu és Pedro, significa também estar com Jesus nos momentos de cruz. Estamos diante de um homem profundamente de Deus e profundamente humano. Que o exemplo de Paulo VI nos anime a ser fiéis até o fim, apesar das dificuldades. Vamos continuar aprendendo com ele a cada cena destes episódios. As bombas explodiram esta tarde em Milão e Roma. É a mesa da frente do arcebispado. No salão principal da sede do Banco Nacional da Agricultura. Com a explosão morreram 14 pessoas, 80 pessoas ficaram feridas, 2 estão com lesões. Pobre Milão. Uma terceira bomba explodiu em Roma às 16 horas. Você lembra? 5 minutos, na passagem. Há 12 anos nós começamos a missão pela civilização do amor. De um terceiro banco, com 13 feridos. Deus não nos mostrou nenhum fruto. Entre as 17 horas e Eu não mostrei nenhum fruto. Só Deus sabe quando os frutos estão maduros. Eu sei. Mas um homem de fé também pode lamentar-se. Lembra de Jeremias, Davi, de Jó? Concentrados do primeiro ao último em um período de tempo de somente 53 minutos. Desculpe. Ao mesmo tempo, as 2 maiores cidades italianas, Roma e Milão. Meu Deus, onde está? A fumaça de Satanás entrou nos nossos templos. O demônio é humano. Ele é misterioso. É pavoroso. Uma terrível realidade. As pessoas não têm mais fé na igreja. Os seus corações estão cheios de dúvida e incerteza. Esperamos que o concílio anuncie a chegada da primavera, ao invés de antecipar o inverno. Por quê, meu Deus? Por quê? Traidor! Traidor!
Nós acreditamos em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, o Criador de todas as coisas, como nesse mundo, onde levamos nossas vidas passageiras. Junto com todas as coisas, nós acreditamos no Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele vive entre nós, cheio de graça e verdade. Ele anunciou o reino de Deus. Na verdade, ele nos leva ao Pai. Ele nos deu o seu novo mandamento de amar o próximo como ele nos amou. Ele sofreu por Pôncio Pilatos, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, que morreu por nós e ressuscitou no terceiro dia. O regime, depois de muitas manifestações da parte dos operários e depois de tanta insistência, escutou a vontade das pessoas e deu a permissão da construção de uma igreja em Nova Ruta. O seu presente, a primeira pedra, para mim é um sinal precioso e eloquente. Quando penso nos esforços e sofrimento que fizeram com que as coisas acontecessem, eu penso nas palavras do Evangelho. Se a semente de trigo que cair no chão não morrer, permanecer sozinha, se ela germinar, dará muitos frutos. Esse é o significado verdadeiro da vida de um apóstolo. É entregar-se inteiramente a quem tem fé. Se você quiser conhecer mais sobre o Concílio Vaticano II, acesse o portal a12.com/Vaticano2. a12.com/Vaticano2. Ali você encontrará notícias, reportagens, informações sobre as grandes mudanças trazidas pelo Concílio Vaticano II e a sua importância da época até a Igreja nos dias de hoje. O Concílio Vaticano II, ele trouxe aquela vibração do projeto de Jesus, uma vibração para o Evangelho. Estamos de volta com Papas do Concílio na TV Aparecida, essa série que agora está já quase se encerrando, que tratou do Concílio Vaticano II, passando a vida de João XXIII e Paulo VI. Paulo VI nos deixou 13 grandes documentos, além de mensagens, catequeses e outras cartas menores, digamos assim. Nós encontramos esses documentos hoje fermentando a vida da Igreja. Se hoje falamos, a partir do documento de Aparecida, por exemplo, que somos todos discípulos missionários e missionários discípulos, é também graças a Paulo VI que recordou que missão é a atividade de todos os cristãos e até publicou um grande documento chamado Para Anúncio do Evangelho, em latim Evangelii Nunciandi. Em 75, esse documento, Evangelii Nunciandi, se tornou, digamos, a carta magna da evangelização. Paulo VI traduzia, parte por parte, peça por peça, o que significa evangelizar nesses novos tempos. E eu leio aqui umas poucas linhas do documento. Não é supérfluo recordar a todos o seguinte: evangelizar é, em primeiro lugar, dar testemunho de uma maneira simples e direta do Deus que Jesus Cristo nos revelou no Espírito Santo. Dar testemunho de que no seu Filho ele amou o mundo, de que no seu Verbo encarnado ele deu o ser a todas as coisas
e chamou todos os homens para uma vida eterna. Paulo VI viveu um período difícil e morreu em 1978, deixando um legado importante, não só o Concílio Vaticano II, mas o seu testemunho pessoal de um homem de verdade, justiça e caridade. Gostaria, inclusive, de acrescentar que Paulo VI foi o Papa que, digamos assim, formou o nosso cardeal Ratzinger, hoje Bento XVI. Do período de formação teológica e primeiros anos de missão de Ratzinger, o Papa era Paulo VI. E aproveito também para me despedir de você, meu caro, minha cara, que nos acompanha ao longo desses dias. Que o exemplo de Paulo VI e João XXIII nos faça sempre mais discípulos e missionários. E fica aqui o convite de voltar aos conteúdos do Concílio Vaticano II, descobrindo ali as fontes da evangelização, para um testemunho sempre mais eficaz de Jesus em nossos dias. Obrigado pela sua presença. Fique com a graça e a bênção de Deus. Esse é o significado verdadeiro da vida de um apóstolo. É entregar-se inteiramente a quem tem fé. Santidade, é hora do jantar. Durante a meditação, eu fiz uma longa viagem, Dom Pasquale. Agora o caminho está muito claro para mim. Eu vou escrever uma carta pública aos sequestradores do Aldo Moro. Escrever para aqueles criminosos, Santidade? Por quê? Porque o diálogo é como uma semente que se molha sempre. E quando menos se espera, até nas situações mais complicadas, esperamos. Obrigado. Monsenhor Casaroli? Pois não? Um telefonema do escritório do Papa. Ele quer falar com o senhor ao telefone, porque logo o Papa pode precisar do senhor. Está bem. Com licença. Será ignorado, assim como aconteceu com seu apelo contra o aborto. O Estado está para legalizá-lo esta tarde. Mas não podemos permanecer em silêncio, Cardeal Villot. Suas ações cairão em pedaços no mundo político. Escrever para a Brigada Vermelha irá dar a eles o reconhecimento político que desejam. E ainda será uma vitória ver o Sumo Pontífice em um gesto similar. Sou um homem. Vou apelar para o lado humanitário deles. Um homem. Mas eles cometeram atos cruéis. Tenho certeza de que eles têm coração. Agora, se não se importa, Eminência, eu gostaria de rezar o rosário. Me faria companhia? Talvez a sua carta possa servir para salvar Moro. Sim, a Brigada pode se contentar com seu reconhecimento. O senhor é um chefe de Estado. E, sobretudo, é o líder espiritual da maior parte da humanidade. Agora, por favor, leve isso para Casaroli. Obrigado. Simplesmente
e sem condição. Santidade, Sua Excelência sugeriu algumas mudanças. Eu me dirijo ao senhor, inflexível, desconhecido adversário desse homem valioso. Não, espere. Inflexível não é justo. Não. Isso não comunica da maneira certa. Implacável. Implacável é mais apropriado. Só troque palavras, Santidade. Já é muito tarde. Eu não quero mandar assim desse jeito. Dite, por favor. Escrevo a vocês, homens da Brigada Vermelha, tem certeza de que quer fazer isso agora? Está cansado? Continue, por favor. Que restituam a liberdade, a família, a vida civil, o honorável Aldo Moro. Vamos todos atacar em 2 dias as barracas dos soldados usando granadas. O comando de coluna diz que você pode ser um dos nossos. Pode enfrentar isso? É claro que enfrento. Certeza? Sim. Os soldados podem responder ao ataque. Pegue. Você já atirou? Não. Mas estou pronto para isso. Ótimo. Porque é preciso continuar o ataque ao Estado e manter a força da nossa luta armada. Será amanhã à noite. Conte comigo. No programa de hoje, temos um boletim especial. Sua Santidade Paulo VI manda uma mensagem para a Brigada Vermelha. Eu escrevo a vocês, membros da Brigada Vermelha, para que restitua a liberdade de volta à família, vida civil, o honorável Aldo Moro. A Santa Sé com certeza será criticada. Mas palavras tão nobres não podem ser ignoradas assim. Eu não os conheço. E como não tenho nenhum contato com vocês, por isso escrevi uma carta pública. Aproveitando a vantagem do tempo que me resta antes da expiração da sentença de morte que vocês declararam contra ele. Um homem bom e honesto, que ninguém pode culpar de qualquer crime ou acusar de descaso do senso social ou ainda de não servir à justiça e à pacífica convivência da vida. Eu não o justifico, nem tenho nenhum interesse pessoal, nem por ele, mas eu o amo como membro da grande família humana, onde estudamos juntos e, acima de tudo, porque ele compartilha a minha fé como filho da Igreja de Cristo. Em nome do Supremo Cristo, eu apelo a vocês desconhecidos implacáveis adversários de um homem inocente, e também peço que liberte o honorável Aldo Moro, simplesmente e sem condições. Não tanto pelo motivo da minha intervenção humilde e benevolente, mas em virtude da sua dignidade como irmão fraterno para a humanidade. Já velamos muitas vítimas e já choramos pela morte de pessoas empenhadas no cumprimento do seu dever. Devemos todos viver o temor do ódio que degenera as brigas ou causa atos motivados pelo desespero. Devemos temer a Deus, que irá vingar as mortes sem razão das pessoas inocentes.
Membros da Brigada Vermelha, permitam-me continuar como um intérprete de nossos cidadãos, na esperança de que em seus corações uma chama vitoriosa da humanidade ainda exista. Eu espero, rezando e com afeição constante, a prova. Venha, Santidade. Não tem novidade? Não. Não recebemos nenhuma notícia de Aldo Moro. Ontem esperamos ansiosos, enquanto o prazo dado pelos executores expira. Ainda esperamos com angústia, rezando e esperando. É a Brigada Alô? Vermelha, entende? Sim. Estamos realizando o último pedido do presidente, comunicando à sua família onde encontrarão o corpo do falecido, entendido? E o que tem que fazer? Informe a família que o corpo do presidente Aldo Moro está Sim. na Via Caetani. Senhor, escute-nos. Só vós podeis escutar nossos sofrimentos, só o doutor. Ó Deus da vida e da morte. O Senhor não respondeu ao nosso apelo pela salvação de Aldo Moro. Este homem bom, humilde, inteligente, inocente e amigo. Mas o Senhor não abandonou seu espírito imortal, marcado pela fé em Cristo, que venceu a ressurreição de uma nova vida. Por Ele, Senhor, escute as nossas preces. Por favor, lembre-se de que ele está muito cansado, muito debilitado. Santidade. Oh. Me reconhece, padre? Como está, Mateu? Sente. Então, o que você decidiu estudar, afinal? Direito ou filosofia? Nem direito, nem filosofia. Mas não me transformei num assassino. O que quer dizer, filho? Que eu quase me transformei. Eu senti por dentro que esta raiva era... Eu não sei porquê. Era como se fosse completamente cheio. Mas uma coisa vive dentro de mim. E no fim dessa história valeu porque me trouxe até aqui. Eu vim para agradecer, Papa. Foi a sua carta para a Brigada Vermelha que me desarmou. Por isso vim agradecer. Você me deu uma grande alegria, filho. Não, padre. Foi o senhor que me encheu de alegria. De decidir parar por conta própria.
voltar para casa, lembre-se, filho, de agradecer muito a sua mãe. Sua santidade está muito fraca. A artrite não lhe dá uma trégua. Não será melhor festejar o seu aniversário de sacerdócio com uma cerimônia mais íntima? Não tem jeito melhor para se festejar um aniversário do que eu planejei. Deixe-me andar. Santidade, não deve. Não se preocupe. Eu sinto que posso dizer, eu lutei todas as batalhas. Eu alcancei meus objetivos. Eu preservei a minha fé. A editora Santuário tem uma novidade imperdível para você. A obra As Janelas do Vaticano II. Uma obra de 21 autores, teólogos da Faculdade de Uniana de Taubaté e da PUC de São Paulo, sobre o Concílio Vaticano II e seus grandes temas, desde sua realização até os dias de hoje. As Janelas do Vaticano II. Adquira já pelo site editorasantuario.com.br ou pelo telefone 0800 16 0004. É a Editora Santuário presente no seu dia a dia.